Olá a todos que chegam ao nosso canal. Aqui, cada vídeo é uma chance de refletir, aprender e caminhar junto em busca de entendimento e inspiração. Queremos criar um espaço de respeito, conhecimento e crescimento, sempre abertos a diferentes perspectivas. Inscreva-se, curta e compartilhe sua visão nos comentários. Estamos felizes em ter você conosco e prontos para construir essa jornada juntos. Parte 1. Pois os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, têm se tornado claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Romanos 1, 20. Essa passagem bíblica nos convida a observar a natureza e as maravilhas do universo como uma forma de compreender a existência de Deus. Ao contemplarmos a complexidade e a perfeição das leis naturais, somos confrontados com a evidência de um Criador soberano e inteligente. Podemos tomar como exemplo a estrutura dos seres vivos, com seus sistemas interdependentes e mecanismos incrivelmente eficientes. Como explicar a origem dessa complexidade sem recorrer a um desígnio inteligente? A mera casualidade parece insuficiente para dar conta de tamanha organização e propósito. Parte 2. O argumento filosófico do primeiro motor, proposto por Tomás de Aquino, também nos leva a refletir sobre a existência de Deus. Esse raciocínio parte da observação de que tudo no universo está em movimento, seja em um sentido físico ou em um sentido de transformação e mudança. Segundo Tomás de Aquino, todo movimento pressupõe um motor que o impulsiona. Porém, não podemos aceitar uma cadeia infinita de motores, pois isso levaria a um regresso infinito, sem um ponto de partida. Portanto, deve haver um primeiro motor, uma causa primeira, que não depende de nada além de si mesmo para existir e que é a origem de todo movimento e transformação no universo. Esse primeiro motor, essa causa primeira, é o que chamamos de Deus, o Ser Supremo, eterno e autoexistente, que dá origem e sustenta toda a realidade. Parte 3. Claro, é importante também considerarmos as principais críticas ao argumento do primeiro motor. Afinal, a existência de Deus é um tema complexo e que suscita diferentes perspectivas. Uma das objeções mais comuns é a de que o argumento pressupõe a impossibilidade de uma cadeia infinita de causas. Alguns filósofos argumentam que não há nada de logicamente impossível em uma série infinita de causas, sem a necessidade de um primeiro motor. Outro ponto questionado é a própria definição de Deus como um ser autoexistente e incausado. Alguns criticam que essa noção de Deus como uma entidade à parte da realidade física é problemática e não pode ser demonstrada empiricamente. Além disso, há aqueles que afirmam que mesmo que aceitemos a existência de um primeiro motor, isso não nos leva necessariamente à conclusão de que esse ser é o Deus do cristianismo ou de qualquer outra religião específica. Pode ser uma força impessoal ou um princípio metafísico. Apesar dessas críticas, o argumento do primeiro motor continua sendo uma importante contribuição filosófica para a reflexão sobre a existência de Deus. Ele nos convida a considerar a origem última do universo e da realidade. Parte 4. Sim, existem outras respostas e considerações importantes a serem feitas em relação às críticas apresentadas ao argumento cosmológico do primeiro motor. Um dos pontos a se destacar é que, mesmo que aceitemos a possibilidade lógica de uma cadeia infinita de causas, ainda assim surge a questão sobre a origem dessa cadeia. Afinal, como é que essa série infinita de causas começou a existir? Aqui, a noção de um primeiro motor, uma causa primeira encausada, continua sendo uma explicação plausível. Além disso, pode-se argumentar que a ideia de Deus como um ser autoexistente e transcendente à realidade física, embora não possa ser demonstrada empiricamente, também não pode ser refutada de forma conclusiva. Trata-se de uma questão metafísica que envolve pressupostos e crenças fundamentais. No que diz respeito à conexão entre o primeiro motor e o Deus do cristianismo, é verdade que o argumento cosmológico, por si só, não nos leva diretamente a essa conclusão. Porém, ele abre espaço para uma reflexão mais profunda sobre a natureza dessa causa primeira e suas possíveis características, o que pode nos levar a considerar a validade das afirmações da fé cristã. Portanto, embora as críticas levantadas sejam relevantes e mereçam atenção, o argumento do primeiro motor continua sendo uma importante ferramenta de reflexão sobre a existência de Deus, estimulando-nos a explorar essa questão fundamental de maneira cuidadosa e aberta. Parte 5. Uma questão importante a se considerar em relação ao argumento do primeiro motor é a possibilidade da existência de um multiverso,
a ideia de que nosso universo seja apenas um entre muitos outros universos paralelos. Alguns críticos argumentam que, se aceitarmos a existência de um multiverso, então a necessidade de um primeiro motor se enfraquece. Afinal, se houver uma infinidade de universos, cada um com suas próprias leis e origens, então não haveria a mesma necessidade de uma causa primeira única para todo o sistema. No entanto, os defensores do argumento cosmológico têm respostas a essa objeção. Eles apontam que, mesmo em um cenário de multiverso, ainda surge a questão sobre a origem desse conjunto de universos paralelos. Novamente, a noção de um primeiro motor, uma causa primeira que dá origem a todo o sistema, continua sendo uma explicação plausível. Além disso, alguns filósofos argumentam que, mesmo que haja múltiplos universos, eles ainda precisariam compartilhar certas características fundamentais, como as leis da lógica e da matemática. Isso sugeriria a existência de um princípio unificador, que poderia ser identificado com a ideia de Deus. Portanto, a hipótese do multiverso não invalida necessariamente o argumento do primeiro motor. Ela apenas acrescenta mais camadas de complexidade à discussão, exigindo uma reflexão mais aprofundada sobre a natureza última da realidade. Parte 6. Sim, existem outras objeções importantes ao argumento do primeiro motor que merecem ser consideradas. Uma delas é a crítica de que o argumento pressupõe uma compreensão linear e temporal da causalidade, quando na verdade a realidade pode envolver formas de causalidade mais complexas e não lineares. Alguns filósofos argumentam que a noção de uma causa primeira pode ser uma simplificação excessiva da natureza da realidade. Outra objeção relevante é a de que o argumento depende de uma premissa não demonstrada, a de que todo movimento ou mudança deve ter uma causa. Alguns questionam se essa premissa é realmente necessária ou se existem outras formas de explicar a origem do movimento e da transformação no universo. Além disso, há aqueles que argumentam que o argumento do primeiro motor carrega consigo uma carga teológica e metafísica desnecessária. Eles defendem que é possível explicar a origem do universo por meio de princípios científicos, sem a necessidade de recorrer a uma entidade divina. É importante reconhecer que, apesar de sua relevância histórica e filosófica, o argumento do primeiro motor enfrenta desafios significativos. Ele não é capaz de provar a existência de Deus de forma definitiva, mas sim de oferecer uma perspectiva para a reflexão sobre a origem última da realidade. Parte 7. Sim, é possível encontrar formas de conciliar o argumento do primeiro motor com os avanços da ciência moderna. Essa é uma tarefa desafiadora, mas que merece ser explorada com cuidado. Uma abordagem interessante é reconhecer que a ciência e a filosofia podem desempenhar papéis complementares na compreensão da origem e da natureza do universo. Enquanto a ciência se dedica a investigar os mecanismos e as leis físicas que regem o cosmos, a filosofia pode se concentrar em questões mais fundamentais, como a própria existência da realidade e a necessidade de uma causa primeira. Nesse sentido, alguns estudiosos argumentam que o argumento do primeiro motor pode ser reconciliado com as teorias cosmológicas modernas, como o Big Bang. Eles sugerem que a ciência pode nos dizer como o universo começou a se expandir e se organizar, mas não pode explicar por que existe algo ao invés de nada. Aqui, a noção de um primeiro motor, uma causa primeira encausada, pode oferecer uma perspectiva complementar. Além disso, há aqueles que defendem que a ideia de Deus como o primeiro motor não precisa ser entendida de forma simplista ou literal. Ela pode ser vista como um princípio metafísico, uma força inteligente e criativa que está por trás da existência e da ordem do universo, sem necessariamente coincidir com a concepção de Deus das religiões tradicionais. Portanto, embora haja desafios em conciliar completamente o argumento do primeiro motor com a ciência moderna, existem caminhos para uma abordagem integrativa, que reconheça a complementaridade entre diferentes formas de conhecimento e busque uma compreensão mais profunda da origem e da natureza da realidade. Parte 8. Para concluir este estudo sobre o argumento do primeiro motor, vamos revisar alguns pontos-chave com algumas perguntas simples. 1. Qual é a premissa fundamental do argumento do primeiro motor? 2. Qual é a crítica principal em relação à possibilidade de uma cadeia infinita de causas? 3. Como o argumento lida com a hipótese do multiverso? 4. Que outras objeções importantes são levantadas contra o argumento do primeiro motor? 5. De que forma o argumento do primeiro motor pode ser conciliado com os avanços da ciência moderna? Agora, vamos encerrar este estudo com uma oração. Senhor,
Nós te agradecemos por nos permitir refletir sobre a tua existência e tua grandeza. Mesmo diante das muitas perguntas e desafios que surgem, nos mantemos confiantes de que tua presença e teu plano transcendem nossa compreensão limitada. Que possamos continuar a buscar a verdade com humildade e sabedoria, dispostos a considerar diferentes perspectivas, sempre com o coração aberto para o teu chamado. Que essa jornada de descoberta nos aproxime cada vez mais de ti e nos inspire a viver de acordo com tua vontade. Em teu nome oramos. Amém.